Olá e bem-vindos à história que trazemos hoje. Bem, é uma daquelas transformações tão radicais que quase parece ficção, não é? Sem dúvida. É uma reviravolta que desafia a lógica. A nossa base de análise são excertos da obra História do Cristianismo, de A. Knight e W. Anglin, e o que vamos tentar perceber aqui é como é que um movimento que nasceu, pode dizer-se, nas catacumbas. E cujos seguidores eram considerados inimigos do Estado. Exato. Inimigos do Estado e literalmente alimento para leões. Como é que se torna a religião oficial do mesmo império que tentou aniquilá-lo? É que não se trata apenas de uma mudança de sorte. É uma mudança na identidade, na alma do próprio movimento. Exatamente. E isso levanta questões muito, muito profundas. Sobre o que se ganha quando se passa de perseguido a poderoso. E talvez mais importante, o que se arrisca a perder? Precisamente. E essa história começa, bem, num cenário de uma brutalidade extrema. O livro lança-nos logo para a era das grandes perseguições, a começar com o Imperador Nero. E a perspectiva dos autores é, no mínimo, provocadora. Eles sugerem que, de um ponto de vista teológico, isto não foi um acidente. Não, eles veem a perseguição como uma espécie de crisol, um fogo permitido por Deus para purificar a fé. Para separar os verdadeiros crentes dos nominais, digamos assim. E o fundamental aqui é perceber a mentalidade. A resistência cristã, segundo a obra, não era uma luta armada. Era o oposto completo. Exato. Era a aceitação do sofrimento, baseada na ideia de que o seu reino não é deste mundo. Portanto, a maior arma não era a espada. Era o testemunho. Aliás, a palavra grega para testemunho é martis. De onde vem a nossa palavra mártir, claro. Precisamente. Isso leva-nos a algumas figuras que o livro descreve, que são absolutamente impressionantes. Temos Inácio de Antioquia. Ele não só enfrentou a morte, ele parece que a desejava. É verdade, as cartas que ele escreveu a caminho de Roma são incríveis. Basicamente, a pedir aos outros cristãos para não tentarem salvá-lo. Porquê é que alguém faria isso? Porque, para ele, ser lançado às feras era a forma suprema de se unir a Cristo. Era uma mentalidade que o livro descreve como uma milícia da fé. Uma espécie de exército espiritual. Exato. A morte no Coliseu não era uma derrota, era a vitória final. A prova de que a maior arma do Império, o medo da morte, não tinha poder sobre eles. E essa coragem devia ter um efeito contagiante. Sem dúvida. Outro exemplo é Policarpo, um homem já idoso que teria conhecido os apóstolos pessoalmente. Certo. Quando lhe pedem para amaldiçoar Cristo para salvar a vida, a resposta dele ficou para a história. 86 anos o servi e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Uau, é de uma firmeza. Total. E não eram só os líderes, os homens mais velhos. A fonte destaca o caso de Blandina, em Leão. A história de Blandina é demolidora. Era uma escrava descrita como fisicamente frágil. Alguém que ninguém esperaria que aguentasse. E, no entanto, ela suportou torturas tão prolongadas que os próprios carrascos se cansavam. E revezavam-se. Dizem que ela só repetia: sou cristã e entre nós não se faz nenhum mal. E isto é crucial. Mostra que esta resiliência não era de uma elite. Atravessava todas as camadas sociais. O livro também fala de Perpétua. Sim, uma jovem nobre de Cartago, o oposto de Blandina em termos de estatuto social. Mas a mesma coragem. Teve de escolher entre a fé e o apelo do pai. Para salvar a si e ao filho recém-nascido. Que escolha! E os autores traçam aqui um contraste muito claro. Os mártires encontravam a glória eterna, enquanto os perseguidores, como o Nero, acabavam em desespero e suicídio. É uma inversão total da ideia de poder. Essa inversão é fascinante. O poder temporal contra o poder espiritual. Mas isso deixa-me a pensar. O que acontece a um grupo cuja identidade é forjada na resistência, quando de repente essa resistência já não é necessária? Quando o opressor desaparece. Ou pior, quando o opressor se oferece como o maior aliado. Essa é a pergunta de 1 milhão de dracmas. E é aí que a história dá uma volta de 180 graus. É a transição para o século IV, com o Imperador Constantino. Exatamente. O abraço do Império. Sim, e aqui a narrativa muda completamente de tom. De repente a religião que se escondia em casas e cemitérios sai para a praça pública. A imagem que o livro pinta é fortíssima. A cruz, O símbolo da execução mais humilhante. reservada a criminosos, passa a aparecer em todo lado. Em estandartes militares, em moedas, por cima de um dragão que simbolizava o paganismo. Que reviravolta, não é? Total.
E a mudança foi formalizada pelo famoso Édito de Milão. Em 313. Sim, e aqui é importante ser preciso como a fonte é. Não foi um decreto que tornou o cristianismo a religião de Estado. Ainda não. O que foi então? Foi, na sua essência, uma lei de liberdade religiosa universal. O texto é claro ao conceder aos cristãos uma completa e absoluta liberdade para exercerem a sua religião. À primeira vista, parece a vitória final. A liberdade pela qual tantos morreram. Parece. Mas os autores rapidamente mostram o outro lado da moeda. Levantam uma bandeira vermelha. Que é? A Igreja, exausta, aceita a proteção de um Estado que o livro descreve como semipagão. Porque Constantino continuava a ser o Pontifex Maximus, o sumo sacerdote da religião romana. Certo. Precisamente. E de repente vemos uma cena que seria impensável uma década antes. O imperador romano, não batizado, a presidir a um concílio de bispos cristãos. É uma imagem bizarra. E é aí que está o perigo que o livro aponta. Esta união é descrita como uma degradação. Porquê degradação? Porque a natureza da Igreja mudou. As disputas teológicas, que antes eram assuntos internos, agora tornam-se questões de Estado. A ortodoxia passa a ser uma questão de estabilidade imperial. Lá está. A Igreja ganha segurança, ganha riqueza, mas perde autonomia. O imperador torna-se o árbitro final, não só da lei, mas também da teologia. E o exemplo perfeito disto é o primeiro concílio da Niceia, em 325. Sem dúvida. A razão da convocatória foi a doutrina de um presbítero chamado Ário. Que, simplificando muito, ensinava que Jesus, o Filho, era um ser criado por Deus Pai. Portanto, houve um tempo em que ele não existia. Para os bispos, muitos deles ainda com as cicatrizes das perseguições no corpo, isto não era um pormenor. De todo. Era uma horrível blasfémia. Minava a essência da fé na divindade de Cristo. Mas a perspectiva de Constantino era muito diferente. Completamente diferente. Para ele, como administrador do Império, isto era uma disputa irritante que estava a dividir os súbditos. O livro diz que ele a considerou uma ninharia. Exato. Uma questão de sumenos importância. Ele não percebia a paixão teológica. Ele só via a desunião política. E mesmo assim é ele que convoca o concílio. Que situação! É surreal. Bispos que sobreviveram a torturas, agora sentados em tronos dourados, a debater a natureza de Deus sob o olhar do César. E essa pressão do Estado teve uma consequência monumental, não é? Sim, uma consequência não intencional. Forçou a Igreja a fazer algo que nunca tinha feito antes de forma tão sistemática. Definir a sua doutrina com precisão quase jurídica. A resposta a Ário. Exato. O Credo de Niceia, que ainda hoje se recita. Cada palavra foi escolhida para fechar a porta à interpretação de Ário, afirmando que o Filho é consubstancial ao Pai. E nesse momento a teologia tornou-se também política imperial. E isso criou um precedente perigosíssimo para os séculos que seguiram. Portanto, a arena da batalha mudou. Já não são os leões no Coliseu. São os argumentos num concílio. E com o fim do inimigo externo, as tensões internas... Explodem. O livro até cita um versículo. Os homens maus e enganadores irão de mal a pior. E surge uma nova grande controvérsia. A heresia de Pelágio. Que vinha da Bretanha, não era? O monge. Sim. E Pelágio ensinava uma ideia que, à primeira vista, até parece bastante otimista. Ele negava o pecado original. Quer dizer que os humanos nascem Neutros. inocentes. Exatamente. Como Adão antes da queda. E, portanto, se esforçarem o suficiente, podem, pelas suas próprias virtudes, alcançar a salvação. Sem necessidade da graça divina. A graça ajuda, mas não é estritamente necessária. A salvação estaria ao alcance do esforço humano. É uma ideia incrivelmente moderna, não é? É quase a base de toda a indústria de autoajuda. Sem dúvida. Seja a melhor versão de si mesmo. É fácil perceber o apelo. Acaba com a ideia de uma natureza humana danificada. Mas para a corrente principal da Igreja. Era um problema enorme. Porque se nos podemos salvar a nós mesmos, para que serve um Salvador? Minimizava a necessidade de Cristo. E a resposta a Pelágio, segundo o livro, veio na figura de um dos maiores intelectuais da história. Agostinho, bispo de Hippo, no norte da África. A história pessoal de Agostinho já é por si só uma refutação de Pelágio. Completamente. O livro menciona a sua mãe, Mónica, que rezou décadas pela conversão dele. E ele precisava, não é? A juventude dele foi... Hedonista, intelectualmente arrogante, ele descreve tudo nas suas confissões. Ele conhecia na primeira pessoa a incapacidade humana de ser bom só pela força de vontade. E por isso ele torna-se o grande defensor da doutrina da graça. Exato. Ele argumenta que a humanidade, depois da queda, está numa situação desesperada.
O nosso livre-arbítrio está cativo do pecado. Somos incapazes de nos salvar. A salvação, para Agostinho, é então Inteiramente uma obra da graça de Deus. Uma dádiva que não merecemos. E esta batalha de ideias entre Pelágio e Agostinho moldou o pensamento ocidental durante 1500 anos. as batalhas já não eram físicas, eram no campo de batalha da alma. Precisamente. E enquanto estes debates de alto nível aconteciam, o livro aponta para o surgimento de outro fenômeno, uma reação mais visceral a esta nova era. O monasticismo? Exato. Uma igreja cada vez mais rica, politizada, mundana. Sim, se a batalha contra o Império Pagão tinha acabado, alguns sentiam que uma nova batalha contra as tentações do mundo dentro da própria igreja estava apenas a começar. E aí surge a figura de Antônio do Egito. O pai do monasticismo. A resposta dele não foi escrever tratados. Foi retirar-se. Radicalmente. Primeiro para um túmulo, depois para um forte abandonado no deserto. É um gesto extremo. O que eles procuravam no deserto era a pureza da igreja perseguida. Se o martírio de sangue já não era uma opção, eles inventaram uma nova forma. O martírio branco. Exatamente. Uma morte para o mundo, através do ascetismo da solidão. Era uma forma de declarar que a aliança com o poder e a riqueza não era a verdadeira fé, Era um protesto silencioso. mas muito poderoso. Uma tentativa de encontrar Deus longe dos palácios e dos concílios politizados. Ok, então vamos recapitular a viagem que fizemos. Começámos com uma fé de forasteiros. Uma fé definida pela coragem perante a morte. Sim, onde heróis como Blandina e Policarpo eram as suas maiores celebridades. Depois, uma reviravolta sísmica com Constantino. E essa mesma fé senta-se no trono do poder. A cruz passa de instrumento de tortura a símbolo de triunfo imperial. E essa vitória externa abriu imediatamente uma caixa de Pandora de conflitos internos. Sem dúvida. As batalhas deixaram de ser contra governadores romanos e passaram a ser sobre a própria definição de Deus, como em Niceia. Ou sobre a natureza da humanidade, como no debate entre Agostinho e Pelágio. E como contraponto a tudo isto, o surgimento de homens e mulheres que fogem para o deserto. Tentando, talvez, recapturar a pureza perdida dessa fé original. Exato. É uma trajetória. Vertiginosa. Depois de percorrermos tudo isto, o que é que fica? O que é que esta transformação nos diz? A análise que a obra nos dá mostra uma ironia quase trágica. Que é? O cristianismo, ao ganhar o poder temporal, começou a enfrentar a tentação de usar as ferramentas do mundo. A coerção, a força política, a riqueza. As mesmas ferramentas que antes tinham sido usadas contra ele. O livro não chega a essa parte, mas eventos como as Cruzadas ou a Inquisição são o eco sombrio desta transformação. A cruz, que começou como símbolo do sofrimento de um inocente, Tornou-se, em certas mãos, um estandarte para justificar o uso do poder do Estado. então a questão final que isto nos deixa vai muito para além da história do cristianismo. Precisamente, a questão para refletirmos é universal. Como é que um movimento, uma ideia ou até uma pessoa consegue manter os seus princípios fundadores intactos quando transita da marginalidade para o poder? Como é que se segura o poder sem ser corrompido por ele? Essa é a pergunta que ecoa desde os palácios de Constantino até aos corredores do poder de hoje.